Nós vivemos em uma das maiores crises no Brasil. Crise econômica e crise política. Mas não somente isso, uma crise familiar. Aqui vocês estão vendo a minha família. Essa é minha esposa, os meus filhos. Meu amor, são quanto tempo que nós temos juntos? 13 anos juntos. Esse aqui é o nosso mais velho de 9 anos, Elvis. Esse aqui é o caçula, de 1 ano e 3 meses. Amor, preciso cuidar dos nossos filhos? Qualquer coisa me chama, tá bom? Tá bom. Nós já vamos começar. Eu já vou passar os 3 passos para que você possa ter uma família fortalecida. Mas antes de eu passar os 3 passos, eu tenho que ser bem direto agora com você que está aí. Porque independente da minha família, independente da minha história, eu trato como se fosse a última oportunidade que eu tenho para poder falar com você. Nós vemos diariamente brigas, discussões, e infelizmente pessoas perdem a vida. Momentos de angústia, momentos de dor, momentos de muita dificuldade na família. Isso é uma crise imensa que está acontecendo agora. Então eu peço para que você possa ter muita atenção nesse momento. Respira. Preste atenção no que eu vou falar nesse momento. Eu espero muito que você não esteja passando por isso. Mas se você estiver passando por esse momento de angústia, esse momento de dor, esse momento de briga, esse momento de separação, esse momento de choro, para que você possa crer que tem um método simples. Tem 3 passos que vão fazer com que você fortaleça a sua família. Que vão fazer com que você possa, dia após dia, ir fortalecendo a sua família. Porque aqui não é sobre o que eu faço, não é sobre o que a nossa família faz. O importante, de fato, é você. Então entenda isso. Entenda que você está diante de uma oportunidade de mudar a história da sua família. E se você teve esse acesso, se você está vendo esse conteúdo, a responsabilidade é sua. Porque você tem responsabilidade de, em um momento de estresse, você mudar o quadro daquela situação. Já vamos começar. Mas eu não poderia deixar de falar isso nesse momento. Que nós vivemos uma crise de princípios, de valores. E aqui nós vamos falar de família. Independente de como seja a sua família, é a sua família. Então você tem que fortalecer a sua família. Tá bom? Nós já vamos começar. Mas aqui nós estamos falando sobre vidas. Aqui nós estamos falando sobre histórias que vão ser transformadas. Aqui nós estamos falando sobre evitar tragédias. Aqui nós estamos falando sobre proteger aqueles que muitas vezes não conseguem se proteger sozinhos. E você, tendo acesso a esse conteúdo, você tem a responsabilidade de multiplicá-lo. Já vamos começar. Preste bastante atenção. E não somente prestar atenção, coloque em prática os 3 passos. Eu vou te mostrar aqui 3 passos. 3 passos que vão fortalecer a sua família. Foram 13 anos juntos. E nesses 13 anos juntos, muitos desafios vieram sobre o nosso relacionamento. Passamos por muitas crises. Crises financeiras, crises de relacionamento, crises que muitas famílias hoje passam. E de forma natural, conforme foi passando-se o tempo, pessoas vinham pedir ajuda para nós. Nós ajudávamos essas pessoas, essas famílias.
E agora, de forma bem simples, bem direta, bem prática, eu estou mostrando para você. Independente da minha história, independente da história da nossa família, o que importa nesse momento é a sua família. O que importa nesse momento é você não somente escutar tudo aquilo que eu vou te passar, mas também você poder colocar em prática. Então são 3 passos simples, mas eles têm que ser colocados em prática. Então, da minha parte, o comprometimento ele vai ser de 100%. Mas a sua parte é o que importa. Porque se você não tiver comprometimento em colocar esses 3 passos simples em prática, você não vai ter o resultado que nós esperamos. Então esse é um guia prático, tá? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aos 3 passos para fortalecimento da sua família. A nossa família, ela passou por muitos problemas. E esses problemas eles foram resolvidos no primeiro ponto, que é o primeiro passo. Já coloca já perto de você um lápis, uma caneta, e para que você possa escrever esses passos. E no final, fique até o final, porque no final tem um bônus para você. Então, no final desse vídeo, você vai ter acesso a um bônus, a um presente para você. Tá bom? O que você vai aprender nesses 3 passos? Você vai aprender a como melhorar a comunicação da sua família. Esse é o primeiro passo. E nesse primeiro passo, nós vemos que vários problemas familiares eles estão relacionados à comunicação. Segundo o IBGE, 40% das famílias sofrem com brigas, com discussões, e isso poderia ser evitado com uma comunicação mais assertiva. E quando eu falo comunicação mais assertiva, eu vou ser bem direto, com um exemplo bem simples, bem prático, para que você possa, em um momento de estresse, um momento quando a outra pessoa, eu vou dar o exemplo, quando a minha esposa, quando ela vier, em um momento de raiva, um momento de angústia, vinha falando alto, vinha gritando, como que eu, que sei os passos, vou lidar com isso? Então o primeiro passo é você, quando você for afrontado por essa gritaria, por essa agressão verbal, você escutar sem ter que reagir. Esse é o primeiro passo. Essa comunicação, nem sempre você precisa responder, nem sempre você precisa dar um direcionamento. Na maioria das vezes, você precisa simplesmente escutar. A pessoa que está gritando, que ela está estressada, pode ter diversos motivos. Muitas das vezes ela só quer somente descarregar, ela quer somente falar, ela só quer somente desestressar. Então você que sabe agora desse passo, você tem essa responsabilidade. Mas essa responsabilidade por quê? Nós infelizmente sabemos que existem muitas famílias que foram destruídas por causa de uma briga, de uma discussão. E segundo dados, segundo o nosso Augusto Cury, que é um dos nossos maiores psicanalistas, maiores psiquiatras do nosso Brasil, nos primeiros 30 segundos é onde acontecem as maiores desgraças, onde acontecem as maiores brigas que muitas das vezes não tem retorno. Eu vou ser bem direto. Nesse momento de estresse, nesse momento de muita pressão, quando a outra pessoa já responde de uma forma agressiva, pode de fato essa briga verbal ela se transformar em coisa muito séria. Infelizmente os noticiários eles mostram casos de agressões, casos muito graves. Então você tem agora um comprometimento para poder fortalecer a sua família e melhorar a sua comunicação com os seus familiares. E esse passo é muito importante. Quando vier um momento de discussão, um momento de briga, que você possa escutar mais do que falar. Que a outra pessoa ela vai se acalmando e você vai conversando com ela e você vai perguntando. Faça uma pergunta para essa pessoa.
Você precisa falar mais alguma coisa? Como que eu posso te ajudar? Esse passo já é um passo fundamental. E outro ponto, eu trouxe um exemplo bem extremo, que é um exemplo de briga, um exemplo de discussão. Por que que eu já venho trazendo esse exemplo de briga e de discussão? Porque eu trato aqui como se fosse a última oportunidade que eu tenho para falar com você. E eu sei da minha responsabilidade. Eu sei que muitas famílias, muitas vidas já foram perdidas por causa de brigas, por causa de discussões. Muitas famílias foram desfeitas por causa de falta de comunicação. Um dos pilares da nossa família, da união da nossa família, é a comunicação. Então faça um exercício prático. Esse exercício prático é: separe 10 minutos, agora chegou a hora de anotar, 10 minutos do seu dia, para que você possa perguntar para a sua esposa, para o seu marido, como que foi o seu dia? Me conta um pouco. Separe 10 minutos e me conte. Me conta como que foi a sua vida, como que ficou a sua família depois desse simples ato, mas um ato de muita importância. Você vai ver. Parece simples, mas não precisa de algo muito complexo para que tenha um resultado muito bom na família. Esse simples fato de você perguntar como que foi o dia do seu familiar, ele vai falando o que aconteceu. Você vai escutando. E não use isso somente como um ato para poder tranquilizar outra pessoa. Não. Se coloque ali no lugar da outra pessoa e vai entendendo e vai escutando o que ela está falando, para que você também possa ter esse momento de comunhão. Então, esse é o primeiro passo, a comunicação. A comunicação é a base familiar, é uma das bases familiares. Isso é o que sustenta a nossa família. Isso é que faz com que, depois de 13 anos, o nosso relacionamento ele está cada vez mais fortalecido. Agora vamos para o segundo passo. O segundo passo é: você vai reduzir os estresses que vêm de fora. Como assim reduzir os estresses que vêm de fora? Nós vivemos em uma geração onde nós temos acesso a muita tecnologia, celular. Nós temos acesso às redes sociais. Nós temos acesso à televisão. E, infelizmente, o que chama muita atenção das pessoas são notícias ruins. E essas notícias ruins, você não tem, muitas das vezes, o controle sobre atos externos. Vou dar um exemplo claro. Imagina uma guerra que está acontecendo no outro lado do mundo, onde um canal de televisão ele mostra cenas fortes, cenas desesperadoras, e isso está dentro do seu lar, isso está dentro da sua família. Isso vai trazendo inconscientemente problemas na sua família, isso vai enfraquecendo a sua família. Então você agora tem uma responsabilidade de reduzir essas fontes externas de estresse. Então, muitas das coisas que acontecem fora da nossa família, nós não temos o que fazer. Então aceite isso. Então seja protagonista da sua vida. Você tem a responsabilidade de fortalecer a sua família. E como que você vai reduzir essas fontes de estresse externa? Primeiro ponto, canais de televisão. Já tem anos que muitos canais de televisão não assistimos na nossa casa. Aqui eu não quero taxar nenhum canal de televisão. Não. Você é responsável pelos seus atos. Então você vai fazer uma análise. Eu estou sendo bem direto. Você vai observar aquilo que você está colocando dentro da sua casa. Aquele canal, aquela notícia, aquela desgraça, aquela violência que está dentro da sua casa. Não tem essa necessidade de estar dentro da sua casa.
É claro que você tem que se informar, é claro que você tem que saber o que está acontecendo na sua região, mas faça um exercício, reduza. É por isso que eu não coloquei eliminar, porque nós sabemos que nós temos que nos informar. E, infelizmente, muitas notícias ruins acontecem, mas você tem a responsabilidade de fortalecer a sua família, reduzindo as fontes de estresse externo. Então faça isso. Celular, redes sociais, tudo aquilo que seja algo que vai te estressar, algo que vai trazer algo ruim para sua casa, reduza isso. Agora vamos para o terceiro passo. O terceiro passo, você vai criar hábitos diários que unem toda a família. Vou dar um exemplo. Aqui nós temos o hábito de fazer refeições juntos. Pelo menos uma refeição no dia. Nós sabemos que são muitos afazeres, são muitas as responsabilidades. Como vocês já viram, eu tenho um bebezinho de 1 ano, eu tenho um mais velho de 9 anos. Então, é uma rotina assim bem acelerada. Mas nós fazemos questão de pelo menos uma refeição, essa refeição ser em família. E quando essa refeição ela ser em família, para que você não utilize o celular. Então coloque esse hábito na sua casa. Que esse hábito ele vai fazer algo transformador na sua família. Esse hábito também pode ser uma caminhada junto. Ali é o momento que você vai estar em comunhão com seus filhos, com seu marido, com a sua esposa. Então crie esses hábitos. Esses hábitos, eles vão ter um poder transformador na sua família. São 3 passos para o fortalecimento da sua família. Vamos revisar esses 3 passos para o fortalecimento? São bem simples, 3 passos. O primeiro passo, comunicação. O segundo passo, reduzir as fontes de estresse externos. E o terceiro passo, você vai criar hábitos de comunhão familiar. Essa união desses 3 passos vão fazer que a sua família esteja cada vez mais fortalecida. Lembra do final? Que eu falei que no final tem um bônus? Nesse bônus, que eu já vou começar a falar agora, vocês vão ter acesso a material complementar, tá? Que é um documento. Nesse documento você vai ter exercícios práticos sobre o que nós falamos aqui hoje. Mas, novamente eu falo, eu estou aqui me comprometendo em 100% em passar esses hábitos, esse guia de 3 passos que fortalecem dia após dia a minha família. A responsabilidade é toda sua, que independente da minha história, independente da minha família, o que importa nesse momento é você. O que importa nesse momento é a sua família. Então eu lido aqui como se fosse a última oportunidade que eu tenho para falar com você. Porque eu sei que famílias vão ser restituídas, famílias vão ser fortalecidas, casamentos vão ser restituídos, filhos que estariam sendo criados sem os seus pais vão ser criados, vão ser educados pelos seus pais. Uma responsabilidade muito grande. Aqui, de forma resumida, esses 3 passos são muito poderosos. Mas eu preciso saber da sua particularidade, porque tem problemas que são um pouco mais complexos. E eu vou te ajudar. Eu me comprometo em te ajudar. E nesse bônus que está agora, no final dessa nossa conversa, que vocês vão receber, eu já vou falar bem direto. Nesse material, existem alguns erros propositais. Eu recebi uma mensagem dizendo: olha, ficou tão bom, mas tem alguns erros de português. Eu sorri e perguntei:
você conseguiu contar quantos erros de português tem? Aí a pessoa que falou comigo não tinha contado. Aí eu falei, conta os erros. Quando você contar os erros, me fala, que eu tenho uma surpresa para você. E da mesma forma eu estou fazendo agora com você. Por quê? Os erros dos nossos familiares, infelizmente eles vão acontecer. Eu gostaria muito de falar que depois dos 3 passos, que o seu casamento, a sua família vai ser maravilhosa, que você não vai ter mais problemas. Mas isso não existe. Na vida real, os problemas são parte do nosso dia a dia. Mas como lidar com esses problemas é o que vai fazer toda a diferença no fortalecimento da sua família. Então eu preciso estar mais próximo de você. Então nesse material eu faço um desafio para você. Até para que eu possa saber se você utilizou esse material. Eu quero saber se esse tempo que eu retirei da minha família, que é um presente maravilhoso que Deus deu para minha vida, esse tempo que eu retirei por causa de você nesse momento, se ele deu resultado. Lembrando que a responsabilidade é sua. Você que tem que pegar tudo isso que eu te falei e colocar em prática. Mas eu quero saber o resultado. Então acesse o material, faça os exercícios e me fale, depois de uma semana, como que está a sua família. Eu quero saber, tá? Porque foi um tempo que eu destinei, que eu poderia estar com a minha família, não só de conversar aqui com você, mas de preparar o material, de trazer algo assim muito bom para você. Então isso demanda tempo, demanda esforço da minha parte, mas eu faço com muita alegria, porque eu sei que isso pode e vai transformar famílias, pode e vai fortalecer a sua família. Então pegue esse material, conte quantos erros que tem, porque você vai ter, com a contagem desses erros, você vai ter um desconto super especial para estar mais próximo comigo. Porque eu não sei se você teve acesso a esse material por um preço reduzido, mas eu sei que o acompanhamento completo, ali eu tenho a possibilidade de te conhecer melhor, ali eu tenho a possibilidade de te direcionar da forma exata para que você possa lidar com os problemas diários que nós sabemos que são muitos. Pode contar comigo, tá? Que eu vou destinar um tempo que eu estaria com a minha família, mas é um propósito que nós temos, não só eu, mas a minha família, a minha esposa. Eu estou plantando também essa sementinha no coração dos meus filhos, para que eles possam também multiplicar tudo isso que eles vivem, que é uma família forte, é uma família que tem um comprometimento em ajudar outras famílias. Então nós temos esse comprometimento, tá? Então eu preciso de mais tempo com você, preciso entender melhor a tua situação para poder te direcionar. E para isso, você vai ter acesso ao acompanhamento completo com 25% de desconto. Isso é maravilhoso. E o que você tem que fazer para conseguir esse desconto? Me fala quantos erros de português você encontrou no material de apoio. Foi proposital. Porque eu sei quando a minha esposa comete um erro, como que eu tenho que fazer com ela? O que eu tenho que fazer com ela? Eu tenho que criticar? Ou eu tenho que entender o porquê que ela cometeu aquele erro? Então esses erros foram propositais para chamar a tua atenção e para que você possa entender que por mais que o seu familiar ele te ame, ele vai cometer erros, tá? Então tenha amor para poder lidar com esses erros, porque o importante é que a tua família esteja cada vez mais fortalecida. Então eu te encontro no acompanhamento completo. Ali você vai me falar a tua história, eu vou analisar a tua história e eu vou te direcionar de uma forma bem específica. Lembrando que esse material de agora é um material muito poderoso. Se você melhorar a sua comunicação, se você
Reduzir as fontes de estresse externas. Se você criar hábitos de comunhão, a sua família vai se fortalecer. Então esse material de agora é super importante e tem, assim, um valor inestimável. E qual que é o preço de uma família fortalecida? Qual que é o preço daquela pessoa que estaria em depressão, daquele filho que estaria sendo educado sem os seus pais? Então aqui é o momento de fortalecimento, para que você possa ter cada vez mais a sua família forte. Agora coloca tudo em prática e me fala como que está a sua família, depois de você colocar em prática esses 3 passos. E eu te vejo no acompanhamento completo.